Hoje nós vamos considerar a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, conforme expressa na Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Essa lei expressa princípios básicos de relacionamentos entre os homens e Deus e de relacionamento entre os homens, entre si. Mas ainda ela não é um conjunto de conceitos filosóficos, não é um conjunto de orientações filosóficas. Não, mas são regras práticas para resultar num relacionamento amoroso entre Deus e as pessoas e entre as pessoas, o interrelacionamento pessoal. Elas expressam regras para um relacionamento vertical com Deus e para relacionamentos horizontais entre os homens. Quando os 10 mandamentos proclamados em Êxodo 20 foram depois escritos em pedra, eles foram dados a Israel no contexto de um relacionamento de aliança. Os mandamentos foram escritos depois que o Senhor já havia libertado o povo do Egito e se baseavam no amor de Deus e nas promessas que ele fez aos israelitas. A divisão dos 10 mandamentos em duas partes mostra que o objetivo dele é promover o relacionamento dos seres humanos com Deus e uns com os outros. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 1 até 17, expressam como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Isso está contido nos mandamentos 1 ao 4. E com os outros, o relacionamento com os outros, dos mandamentos 6 ao 10º. Os 10 mandamentos são normativos e devem guiar, nortear os nossos relacionamentos. Essas duas partes da lei de Deus correspondem diretamente ao que Jesus identificou como os 2 maiores mandamentos: amar ao Senhor de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos vão demonstrar o nosso amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E os outros 6 mandamentos vão mostrar que o nosso relacionamento com os seres humanos é um relacionamento de amor. Vamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A divisão dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos são as maneiras pelas quais devemos amar a Deus de todo o nosso ser. E por último, os 6 são a forma pelas quais devemos amar os outros como a nós mesmos. Jesus deixa explícito que esses 2 grandes mandamentos de amor estão integralmente relacionados com a lei de Deus. Veja Mateus 22, 40, palavras do Senhor Jesus Cristo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Mas vamos ver, irmãos, vamos dar uma olhada nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Quero começar no verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, o Senhor Deus está falando assim: eu que tirei vocês, eu livrei vocês da escravidão. E agora então que eu livrei vocês da escravidão, agora que eu já lhes dei livramento, salvação, eu vou dar regras para que vocês possam viver felizes, para que vocês possam se relacionar felizes comigo, Deus, e para que vocês possam se relacionar felizes entre vocês. E começa assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Veja, esses mandamentos têm a ver com a relação vertical dos seres humanos com Deus. Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor de Deus em vão e lembrar-se do sábado. Lembrar-se do sábado que é o Deus Criador. Se você olhar lá na relação dos 10 mandamentos em Deuteronômio, você vai ver que lá fala assim: lembra-te do sábado, porque eu tirei vocês da terra do Egito. Veja, mandamentos de salvação, mandamentos de relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos: lembra-te do teu pai e da tua mãe, não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. Veja, irmãos, 6 pequenos mandamentos que, se seguidos, eliminariam todo esse conjunto de leis e de normas e de portarias e de decretos que os seres humanos criaram para não conseguir se relacionar bem, para não conseguir se relacionar em amor, que é isso que o Senhor Deus propõe aqui nos seus mandamentos. Bem, mas se nós vimos e o Senhor Jesus falou que desses 2 mandamentos, ou seja, do conjunto dos 4 primeiros mandamentos e depois dos 6 mandamentos, depende toda a lei, amar ao próximo depende toda a lei, então só precisamos amar ao próximo. Não precisamos ficar observando cada um desses mandamentos. Amamos ao próximo, e como? Ou amamos a Deus também, como amamos a Deus? Como é que nós demonstramos o nosso amor a Deus? Veja o que a Bíblia diz em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ainda João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja, irmãos, o amor de Deus é a base da sua lei, o amor da lei de Deus, o amor e a lei de Deus são inseparáveis. Alguns dizem não precisamos guardar a lei, só precisamos amar ao próximo. Mas os versos que acabamos de ler diz assim: aquele que ama guarda os mandamentos. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Somente demonstramos amor a Deus, guardando os mandamentos. Todos os mandamentos. Todos os mandamentos escritos na sua palavra. Todas as orientações escritas na sua palavra. Não somente os 10 mandamentos, mas os outros mandamentos, as leis de saúde, as leis de relacionamento pessoal. Assim nós devemos mostrar o nosso amor a Deus, obedecendo todos os seus mandamentos. Só demonstramos o amor a Deus e o amor ao próximo, cumprindo todos os seus mandamentos. A questão com Deus, irmãos, é uma questão de lealdade. E veja, o preâmbulo dos 10 mandamentos de Êxodo 20, capítulo 2, diz assim: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, se ele nos tirou do Egito, e nós agora, ele não nos tirou do Egito, mas ele nos tirou do mundo, nos separou para a sua igreja, nos separou para sermos o seu povo, nós devemos ser recíprocos a ele, recíprocos em amor. Como podemos mostrar esse amor? Obedecendo. Mas obedecendo como? Obedecendo integralmente. Sermos leais, sermos fiéis, 100% fiéis. Mas eu não consigo ser 100% fiel, mas você tem que lutar para ser 100% fiel. E se você estiver fazendo isso, o Senhor Deus e o Espírito Santo vão completar aquilo que falta no momento necessário. Que Deus nos abençoe, que a gente possa entender a lei de Deus, não como uma série de restrições, não como uma série de coisas que não pode fazer. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Na verdade, quando a gente vê, a maioria dos mandamentos começa com uma negativa, não faça isso. Mas é para não fazer isso para ser feliz. Não faça isso para ser feliz. Não faça isso só para ter uma restrição, mas não faça isso para ser feliz. O Senhor nos deu o seu mandamento, a sua lei de amor, que é uma expressão do seu amor. E quando nós damos alguma coisa a alguém com amor, a gente dá para a felicidade de quem recebe. Foi para isso que o Senhor nos deu a sua lei, para que nós pudéssemos ser felizes. Felizes aqui nessa terra de pecado, mas eternamente felizes na vida eterna que o Senhor Jesus providenciou para cada um de nós.